Olá, prezados ouvintes e caros telespectadores, sejam bem-vindos a mais um episódio do MPC Cast, agora também em formato videocast, disponível em nosso perfil no Spotify e também em nosso canal no YouTube. E a nossa convidada de hoje é a editora-chefe da Controle em Foco, revista do MPC-MG, e também tesoureira da Associação Nacional do Ministério Público de Contas, a doutora Cristina Andrade Mello. Bem-vinda, doutora Cristina. Boa tarde, Simone. É um prazer estar aqui, retornar ao MPC Cast, agora na versão de videocast. É um prazer falar de um tema que é da minha predileção e de interesse de todos que militam no controle externo. Tema muito pertinente que hoje, nós falaremos de educação e controle externo. E para começarmos, doutora Cristina, qual é a relação do controle externo com a educação, como que o tribunal atua? E eu queria fazer exatamente essa pergunta, como se dá essa atuação dos tribunais de contas em relação à educação, de maneira especial para garantir a valorização dos profissionais e também considerando a fiscalização do piso salarial? Então, Simone, é interessante você fazer essa pergunta, em primeiro lugar, porque muitos devem estar se perguntando o que o Tribunal de Contas tem a ver com o piso salarial dos professores, né? Que é o tema dessa nossa conversa hoje. Para a gente pensar numa visão macro, o Tribunal de Contas é o órgão competente para fiscalizar, para controlar a atividade administrativa da administração pública. E para isso, ele faz um controle das despesas, né, da administração na função administrativa. E as despesas envolvendo tanto o gasto quanto a arrecadação, sob a ótica da legalidade, legitimidade e economicidade. E, normalmente, os tribunais de contas, eles são uma instituição secular, né, o TCU data de mais de 100 anos, né, o Tribunal de Contas aqui no estado de Minas, ano que vem fará 90 anos. Tradicionalmente, o Tribunal de Contas se ocupava apenas de um controle formal, que a gente chama formal matemático. Ele fazia uma análise formal dos procedimentos de despesa e fazia o seu julgamento com base nisso. De uns tempos para cá, a partir do século XXI, mais intensamente nos últimos anos, passou-se a considerar que o Tribunal de Contas é um órgão legítimo, constitucionalmente, para fazer um exame da qualidade também do gasto público. Não apenas se o gasto público está correto do ponto de vista formal, mas também se o gasto público, ele traduz a efetividade que se espera dele. Quer dizer, vamos conversar assim nos campos maiores, né? Educação e saúde, né? E aí esse podcast dialoga muito bem com o podcast da doutora Elke, no sentido de que os tribunais de contas são garantidores de direitos fundamentais, né? Como que o Tribunal de Contas pode fiscalizar isso? Na medida em que ele vai fiscalizar a qualidade do gasto público no que diz respeito à educação. Então, não basta apenas o Tribunal de Contas analisar se o ente federativo gastou o mínimo constitucional, que está previsto lá na Constituição, 25% para os municípios e Estado. Mas também se aquele gasto atingiu o seu objetivo, se houve qualidade naquele gasto. E o que a gente entende como qualidade do gasto, o gasto educacional? Se ele está trazendo aprendizagem para os alunos. E os especialistas em educação, eles apontam que a valorização dos professores é um ponto fundamental nesse processo. É óbvio que o processo educacional é uma engrenagem muito complexa, mas o professor faz parte dessa engrenagem de uma maneira muito importante. Então, é preciso valorizar esses profissionais. E a gente até costuma falar que é a tríade, né, da valorização. É carreira, formação e remuneração. Então, a remuneração, ela entra no contexto de valorização dos profissionais, que, por sua vez, entra no contexto da qualidade da educação. É verdade que o Brasil já avançou muito no quesito de universalização do acesso à educação, mas ainda tem um caminho muito grande para trilhar, para atingir uma qualidade da educação pública.
Então, é nesse sentido que os tribunais de contas, considerando que o Tribunal de Contas é o órgão responsável por fiscalizar os recursos do Fundeb, né? Mais tarde falaremos sobre o Fundeb, e o Fundeb a gente sabe que é o principal instrumento de financiamento da educação. Então, a partir do momento que o Tribunal de Contas é o órgão responsável para fiscalizar os recursos do Fundeb, isso está na lei, e o Fundeb é responsável pela maior parte dos gastos com a educação, e, por sua vez, o gasto com folha de pagamento de pessoal, né, de pessoal da educação, profissionais da educação, corresponde à maior parte do gasto do Fundeb. Às vezes, existem municípios que a gente sabe que gastam todo o Fundeb com folha de pagamento. Quer dizer, tem tudo a ver, né? O tribunal ele tem que fiscalizar não apenas se o município está cumprindo os 25%, mas também se ele está remunerando de forma adequada, como diz a lei, os seus profissionais de educação. Certo, doutora Cristina. E falando de piso salarial, quais são as principais controvérsias jurídicas e econômicas em torno, né, justamente desse critério de atualização do piso salarial dos profissionais de educação, especialmente após a revogação da Lei 11.494 de 2007? Então, a Constituição da República diz no seu artigo 206 que é um princípio da educação o pagamento de piso salarial aos profissionais de educação. Isso lá na Constituição original, né, lá de 1900, na redação original de 1988. Mas foi apenas em 2008 que veio uma lei federal para regulamentar o pagamento do piso. O que é um piso? É um valor abaixo do qual os estados não podem remunerar, né, os seus profissionais. Então, eles têm que remunerar no valor acima, igual ou acima. A lei do piso, ela estipula que todo mês de janeiro o piso será atualizado. Até aí tudo bem, né? Essa norma já foi até objeto de questionamento no Supremo, o Supremo entendeu que é constitucional. O problema é qual o critério que foi utilizado de reajuste. O critério que está na lei é o piso será reajustado de acordo com o crescimento, né, a taxa de crescimento do valor aluno ano. O que é valor aluno ano? O valor aluno ano é um indicador até utilizado para complementação da União ao Fundef, por exemplo. É um valor, eles pegam o valor todo do Fundef. O Fundef são 27 fundos, né, de cada estado. Então pegam o número, o montante de recursos de cada fundo e divide pelo número de alunos matriculados. Com isso a gente tem um valor aluno ano, quer dizer, é um valor mínimo por aluno. Quanto custa cada aluno para o Fundef, né? É um valor per capita. E esse valor, ele altera de ano para ano, porque depende da arrecadação. Então, é este critério que foi utilizado pelo legislador ordinário para reajuste do piso. Então, como eu disse, a lei do piso já foi objeto de questionamentos perante o Supremo em duas oportunidades. Na segunda oportunidade, foi questionado, inclusive, o critério de atualização, quer dizer, a atualização em si, né? E o Supremo entendeu que é consectário lógico da instituição de um piso que ele seja atualizado. Então, ele considerou que a revisão prevista em lei, ela é consequência da instituição de um piso, né? Não há como você estabelecer um piso sem estabelecer algum critério de seu reajuste. Embora o Supremo não tenha se debruçado sobre o critério em si. O critério era tão polêmico que ele foi sancionado pelo governo à época, mas que imediatamente foi enviado um projeto de lei para o Congresso Nacional para rever esse critério. E até hoje tramita no Congresso Nacional esse projeto de lei, não foi objeto, né, de acordo, né, entre os deputados, e o critério que existe é esse. O critério né, de reajuste do piso é acompanhando a taxa de crescimento do valor aluno ano. E daí, o que aconteceu? Em 2020, a lei do Fundeb, ela foi revogada porque o Fundeb, ele foi renovado, digamos assim, né? Um novo Fundeb, chamado de Fundeb permanente, foi criado,
E aí, com isso, a lei anterior, que regulamentava o Fundeb anterior, foi revogada e foi promulgada uma nova lei. Só que a lei que regulamentava o piso fazia referência à lei que hoje está revogada. Então, muitas vozes, né, no meio jurídico começaram a dizer que inexiste previsão legal de reajuste do piso, porque o critério que era adotado pela lei do piso, que era, né, o valor aluno ano, né, taxa de crescimento do valor aluno ano, que constava da lei anterior do Fundeb, ele foi revogado. Então, estaríamos diante de um vácuo normativo, o que seria causa impeditiva dos governantes de concederem aumentos salariais, não aumentos salariais, né, reajustes salariais com base nesse critério, que é considerado revogado. Por outro lado, muitos outros entendem que o critério, o indicador que é utilizado, valor aluno ano, é um critério que continua existindo na nova lei do Fundeb. Embora a lei anterior tenha sido revogada, a lei atual continua utilizando esse termo, né, que é um termo que quer dizer o valor por aluno em cada fundo, né? Então, é um indicador que existe, né, atualmente existe, e que ele pode perfeitamente continuar servindo de critério de reajuste. E esse entendimento é o entendimento dos tribunais de contas, em especial o Tribunal de Contas de Santa Catarina, do Espírito Santo, já manifestaram formalmente nesse sentido, e também de uma orientação recomendatória do IRB, nesse sentido também. E fora alguns autores, né, como o conselheiro Gerson Sica, o outro conselheiro de Goiás, Fabrício Mota, já publicaram artigo defendendo esta interpretação, né, no sentido que existe sim o critério de reajuste. A questão é polêmica, né, como eu disse, existem duas correntes e, enfim, vamos ver o que o Supremo vai decidir, porque existe uma DI na qual o MPF pede em caráter liminar que o STF diga qual a interpretação, né, se o critério continua, quer dizer, o MPF quer que o Supremo diga que a interpretação correta é que o critério subsiste, né, o critério que se encontra na nova lei do Fundeb, que é a taxa de crescimento do valor aluno ano. Certo, doutora Cristina, a senhora falou aí, né, do Fundeb permanente, é exatamente sobre isso que eu queria perguntar. Como a emenda constitucional que tornou o Fundeb permanente, a emenda de número 108 de 2020, impactou de maneira prática o financiamento da educação básica no Brasil e também a valorização dos profissionais de educação? Certo, Simone. Para responder essa sua pergunta, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, só para dizer o seguinte: a vinculação de recursos para ser destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino, ela existe desde 1934, na Constituição de 1934, ou seja, há 90 anos. Então, mas é que quando chegou na Constituição de 1988, atual, começou-se a perceber que a mera vinculação, embora extremamente necessária, porque garante estabilidade, né, ao financiamento da educação, ela não era capaz de promover igualdade entre as regiões devido à desigualdade que existe entre os entes federados. Então, entendeu-se necessária a criação de um fundo contábil, de modo que todos os estados recebessem o mesmo valor, que todos os alunos de todos os estados recebessem o mesmo valor vindo do Fundeb. Né? Lembrando que o Fundeb não é a única fonte de financiamento da educação, mas é a principal. Então, em 1996, foi criado o primeiro fundo. Na época chamava Fundef, porque abrangia apenas o ensino fundamental. Esse Fundef ele durou 10 anos, ele foi instituído em caráter temporário e logo depois ele foi substituído pelo Fundeb, e aí ele foi ampliado, porque aí passou a abranger também a educação básica, que significa o fundamental e o ensino médio, e também a educação infantil. E esse fundo, como o fundo anterior, promovia o financiamento
da educação com finalidade de também promover a valorização dos profissionais, né, do magistério. E aí o fundo anterior, Fundeb, ele tinha prazo de validade, ele durou 14 anos. De modo que em dezembro de 2020 ele iria se extinguir. Só que como a educação pública, qualidade de educação pública é um assunto permanente, né, não só aqui no Brasil, mas como qualquer país do mundo, obviamente que, né, as forças lá no Congresso se movimentaram para a instituição de um novo Fundeb, e dessa vez veio um Fundeb mais equitativo e com um financiamento maior por parte da União Federal, porque a União participa do financiamento também devido ao federalismo de cooperação. Todos os entes financiam a educação. Embora a União não tenha competências específicas na educação básica, ela é responsável também pelo financiamento. Então, o que disse, né, a emenda constitucional que foi a responsável pela instituição do novo Fundeb? Ela modificou a complementação da União, que era de 10%, e gradualmente vai chegar a 23% em 2026. Então, houve um aumento considerável. E também estipulou que a complementação da União ela pode se dar ente a ente, porque no Fundeb anterior, a complementação ia para o fundo. Como eu disse, existem 27 Fundebs, né? Então, a União complementava para o fundo. E às vezes num fundo, vamos pensar aqui no estado de Minas Gerais, existem cidades completamente díspares em termos de riqueza e desenvolvimento socioeconômico. Então, dentro do mesmo estado, existem cidades pobres e cidades ricas. Então, o dinheiro que vinha da União, ele acabava sendo diluído para todos. Então, agora, com o novo Fundeb, a União ela pode complementar diretamente para aquele município pobre que tem pouca arrecadação, quando a gente considera o valor total, né, do financiamento da educação, não só o Fundeb, mas outras receitas também, a União pode complementar diretamente para esse município pobre. Então, se entende que o novo Fundeb, ele é mais preocupado com a equidade, né, equidade entre os entes federados. E, como eu disse, né, as complementações, que antes era 10%, a complementação era apenas com base no valor anual por aluno no ano, passou a ser de 3 modalidades. Essa de 10% continuou, né, é aquela que, aquele fundo que não conseguiu ter um valor mínimo por aluno, a União complementa o fundo. Uma segunda modalidade de complementação que tem sido chamada de VAT, que é o valor aluno ano total. Então, aí considera todas as despesas na educação, não só o Fundeb. São impostos municipais que entram nessa conta e outras transferências também que entram, de modo que o ente que não consegue atingir um valor mínimo, ele também pode receber da União até 10,5%. E os outros 2,5% é relacionado aos resultados educacionais daquela rede escolar. Então, o município que conseguir preencher algumas condicionalidades previstas na lei, que inclusive de aprendizagem mesmo, ele recebe mais recursos como forma de incentivo. Então, no total, então, né, a arrecadação, a complementação da União, ela pode chegar até 23%, pode chegar, né, não necessariamente vai chegar, depende da situação de cada caso. Então, foi recebido com muito entusiasmo, né, esse novo Fundeb, embora atualmente tem sido objeto de preocupação dos estudiosos no tema, a história de acabar com as vinculações, né, com as vinculações dos mínimos constitucionais, para conseguir atingir os objetivos do arcabouço fiscal. Mas o que temos por hoje é que existe a vinculação e existe esse novo Fundeb mais robusto e mais equitativo.
Certo, doutora Cristina, perfeito. E aqui no âmbito do MPCMG, o MPCMG já expediu algumas notificações recomendatórias, né, nesse sentido, inclusive subscritas pela senhora, também aí junto com o doutor Marcílio, nosso procurador-geral. E como que se encontra essa atuação hoje? Tem algum caso recente que a senhora pode citar para a gente? Ah, sim. Eu, né, no meu gabinete, juntamente com o apoio da Procuradoria-Geral, na pessoa do doutor Marcílio, a gente tem instaurado alguns procedimentos investigatórios, mas a título de orientação aos gestores, porque, de fato, a nova regulamentação do Fundeb, ela é bem complexa, porque instituiu novas modalidades de complementação e que muitas vezes os gestores não conseguem acompanhar, né? Então, uma delas, eu vou te dar o exemplo recente, é o VAT, que é o valor aluno ano total. Para fazer jus a essa complementação, cada município e também o Estado de Minas Gerais, eles devem informar alguns dados orçamentários para o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E o FNDE publicou, no primeiro semestre desse ano, uma lista dos municípios que não tinham encaminhado esses dados contábeis. E eram muitos, eram mais de 100 municípios. E isso era um fator impeditivo, porque não quer dizer que se você informar, você vai receber, não é isso. Mas ele tem que informar para se habilitar a receber, né? A partir do momento que ele informa, vai ser feito um cálculo e se for constatado que ele não atingiu o valor total, ele vai receber essa complementação. Mas primeiro o município ele tem que se habilitar, né? Ele tem que fornecer esses dados orçamentários. E aí, como a gente se deparou com uma gama enorme de municípios que não havia enviado esses dados, instauramos um procedimento preparatório e expedimos uma notificação recomendatória para todos os prefeitos, secretários de educação e tivemos um resultado muito bom. Muitos retornaram correspondência para nós, informando que eles já tinham, né, informando e comprovando que eles haviam informado ao FNDE, né, depois da nossa atuação. Então, assim, foi uma atuação que eu considero que foi bastante satisfatória e o objetivo do procedimento ele foi atingido, porque, salvo engano, foram 2 municípios só que não no último dia do prazo, não forneceram as informações, sabe? E isso tá sendo estudado ainda, né, pela minha equipe, para a gente ver qual vai ser o próximo encaminhamento. Mas, no geral, acredito que foi bastante satisfatório. Perfeito, doutora Cristina. Tema muito bom, pertinente, atual. Muito obrigada pela sua participação aqui no MPCcast. Eu que agradeço, Simone. Também quero parabenizar a toda a equipe de comunicação do MPC pela qualidade, né, dos videocasts que têm sido entregues. E também parabenizar o nosso procurador-geral, né, pela iniciativa, ele sempre na vanguarda. Então é isso, né? Boa tarde e obrigada mais uma vez. Obrigada, doutora Cristina. Caros telespectadores, essa foi a procuradora do Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais, a doutora Cristina Andrade Melo. Para acompanhar esses e demais episódios na íntegra, você pode acessar o nosso canal no YouTube. Acompanhe também nossas redes sociais, MPC_MG, e fique por dentro de tudo que acontece dentro do Parquê de Contas Mineiro acessando o nosso site mpc.mg.gov.br. Por hoje é só, nos vemos no próximo episódio.